igreja cristã hoje, no mundo todo, celebra nesse domingo, último domingo de maio, o dia da ascensão do Senhor. Depois de Jesus Cristo ter ressuscitado, ele passou 40 dias com os seus discípulos, falando a eles em vários lugares na Galileia, e depois ele foi assunto ao céu. E nesse domingo, o último domingo de maio, celebramos esse dia da ascensão do Senhor. Celebramos e agradecemos a Deus por essa data, por essa ocasião. E o livro de Atos registra no capítulo 1 e no versículo de número 6 em diante, nos traz essa fala e esse texto que nos lembra esse acontecimento, quando Lucas, que escreve esse texto, ele registra esse acontecimento. E Atos 1, versículo 6 diz assim: então estavam reunidos, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Senhor reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles, e lhes perguntaram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá do modo como vistes subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto quanto a jornada de um sábado. E quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração. Com as mulheres, estando entre elas Maria, mãe de Jesus, e todos os irmãos dele. Esse é o texto que nos lembra e nos fala desse acontecimento. Nos fala desse momento ímpar, momento singular, momento especial, momento primordial para a igreja. Nós somos chamados para sermos igreja do Senhor, e o chamado primordial da igreja é adorar a Deus e é expandir o seu reino. E os discípulos de Jesus, eles andavam assim curiosos e perguntando. Veja que esse início do versículo 6 é um texto de indagação. Quando será o tempo da restauração do reino? Quando essas coisas haverão de acontecer? Era uma preocupação assim cultural. Era uma preocupação com a nação, uma preocupação com o povo, uma nação que estava oprimida, uma nação dominada, tendo um império invasor, onipotente sobre eles, que era o Império Romano. E quando eles falavam da restauração do reino, eles estavam falando de que eles haveriam de passar por uma libertação política, social, econômica. Eles
precisavam de ter essa certeza e se inquietavam com isso. Quando haveria isso de acontecer, de fato? E eles usaram aqui, para falar do tempo, usaram a palavra cronos, para perguntar qual é esse tempo, ou quando isso haverá de acontecer. Esse vocábulo é um vocábulo que se refere ao tempo que nós, na maneira como nós o dividimos, o tempo do relógio, o tempo das horas, o tempo dos minutos, dos dias, dos meses, dos anos. Essa é a forma que nós dividimos o nosso tempo, nós pensamos no tempo. Essa é uma maneira muito humana, muito racional. Pensamos dessa forma. O tempo mesmo, o tempo de Deus, é uma outra coisa. Esse tempo de Deus é o tempo dele, é o tempo que ele planeja, é um tempo que, como diz a Bíblia, né, quando fala do tempo de Deus, nunca usa essa expressão cronos, que serve para relógio, cronômetro, mas o kairós de Deus, o tempo de Deus, que é o tempo kairótico, um tempo que não tem data, um tempo que não tem época. Quando a gente fala assim, a história da redenção, isso não tem tempo, isso não tem data. História da salvação, isso não tem tempo, nem tem data. O tempo de Deus e a forma de Deus contar o tempo e ver o tempo é uma maneira completamente diferente. Mas não era assim que os discípulos estavam pensando. Agostinho, quando fala sobre o tempo, ele diz assim: só existe o presente. E aí os discípulos de Agostinho diziam assim: e o passado? Ele dizia: o passado é a memória. E quando diziam: e o futuro? Ele dizia: o futuro é a espera. Não existe nem passado, nem futuro, porque o que existe é o presente. E quando nós falamos do passado, nós falamos do passado no presente, é a nossa memória que volta. E quando nós falamos do futuro, falamos das nossas esperanças e daquilo que nós desejamos. É uma forma de ver o tempo. Mas aqui esses discípulos estavam muito preocupados com algo concreto, não é? Será este tempo? Será agora que tu hás de restaurar o reino de Israel? E aí a resposta de Jesus inicial é uma resposta assim que aqui nós encontramos um princípio da missão, um princípio missiológico. Não vos compete conhecer tempos e épocas que o Senhor, que Deus, o Pai, reservou para a sua exclusiva autoridade. Não nos compete conhecer esse tempo. Isso quer dizer que Jesus não formou uma igreja para que ela se preocupe com o tempo. Ela está aí, ela está no tempo. E ele responde isso dizendo assim: isso é do plano, é do tempo de Deus, é do kairós de Deus. Significa que esse tempo da igreja não é um tempo mensurável. Paulo, quando escreve a sua carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 4, ele diz assim, que nós fomos chamados, fomos escolhidos, fomos eleitos por Deus para sermos igreja antes da fundação do mundo. Não havia mundos e já estava Deus planejando a sua igreja e planejando todas as coisas, planejando a salvação. É outra maneira de pensar. Jesus formou uma igreja e essa igreja devia e deve testemunhar. E a dimensão desse testemunho, ela está explícita dessa maneira: vocês vão ser minhas testemunhas, a começar de Jerusalém, e depois vão alcançar a Judéia, e depois a Samaria, e vão sair das fronteiras da terra de Israel,
e vocês vão chegar até os confins da terra. Então, qual é a dimensão desse reino? Qual é o tamanho desse reino? Não era limitado àquilo que aqueles judeus ali estavam pensando, que era aquele reino palestinense, aquele reino de Israel, de Oriente Médio. Mas o reino que Deus está planejando, esse reino ao qual Jesus Cristo veio dar a sua vida, e veio erguer esse reino, veio pregar esse reino, é um reino que se estende além de todas essas terras e vai até os confins da terra. Então, é um reino sem fronteiras. É um reino que vai longe. Essa é a ênfase de Jesus. Evidentemente que naquele momento os discípulos não entenderam isso. No entanto, ao olharmos a experiência de alguns dos apóstolos de Jesus, nos tempos apostólicos, nos tempos que se seguiram, nos tempos que vieram, nós vamos encontrar eles cumprindo isso, ultrapassando as fronteiras, ultrapassando os limites da terra de Israel. O primeiro deles que vai fazer isso é Paulo. Paulo é o primeiro a ter essa visão, essa dimensão da grandeza desse reino. Quando ele escreve aos Efésios, capítulo 3, versículo 8, ele diz assim: a mim, o menor de todos, me foi dada o privilégio de pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Deus, e me foi dado o privilégio de pregar esse evangelho aos gentios. Ou seja, eu sou um missionário transcultural, eu sou alguém que foi chamado para pregar não aqui em Jerusalém, mas para pregar em outros lugares, em outras terras. Paulo é o missionário que vai chegar primeiro lá na Europa. E quando Paulo escreve a carta aos Romanos, ele diz assim: eu cheguei na Europa, na Itália, e eu tenho um plano. Eu quero chegar até os confins da terra. E os confins da terra, naquele tempo, no primeiro século, era a Espanha, era a Península Ibérica. O mundo, a parede do mundo terminava ali. Além do mais, era o desconhecido, era o grande mar, era a imensidão. Então, quando Paulo diz assim, eu quero chegar lá nos limites, ele estava dizendo assim, eu quero chegar na Espanha. Romanos capítulo 15, ele deixa isso bem claro. Meu plano é chegar na Espanha. Eu quero atingir os limites do império, os limites do reino. Vamos encontrar depois, Mateus, que foi para a Etiópia, ou seja, chegou na África. André alcançou os povos citas, que hoje seria aquela região da Rússia. Bartolomeu foi para a Arábia, Tomé foi para a Índia, e eles foram se espalhando mundo afora, cumprindo essa missão. A missão deve ter sido feita por uma igreja revestida pelo poder de Deus. Por isso Jesus está dizendo aqui nesse texto que lemos, vocês vão fazer isso, vocês vão primeiramente receber poder. Esse poder vai vir sobre vós, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Hoje nós estamos comemorando o domingo da Ascensão, e domingo que vem é o domingo de Pentecoste. A igreja no mundo inteiro vai estar comemorando o Pentecoste no próximo domingo. Ou seja, a descida do Espírito Santo. Jesus reúne os seus discípulos, reúne a comunidade, reúne aqueles mais próximos, e ali ele se prepara para esse momento da separação, para esse momento da partida, e tranquiliza os corações deles, dizendo, olha, vocês vão receber poder do alto, e o Espírito Santo há de descer sobre vocês, para que vocês possam vir a ser as minhas testemunhas em todos os lugares, até os confins da terra. Mas não adianta querer fazer missão sem o poder de Deus, sem a autoridade de Deus, sem o Espírito de Deus,
Sem Ele, nós não fazemos nada. O Espírito Santo é o construtor da comunidade. O Espírito Santo é aquele que dá o empoderamento para que a obra, para que o ministério, para que o trabalho, para que a pregação, para que a conversão, para que a obra de Deus aconteça. Então é o Espírito Santo que faz essa obra. Daí Jesus dizia aos discípulos que eles esperassem. Fiquem aqui onde vocês estão, em Jerusalém, e esperem. Não tentem sair antes. E por que não tentem sair antes? Porque vocês não vão saber o que fazer. Não vão saber o que pregar. Sem o Espírito Santo, a gente não sabe dizer nada. É o Espírito que habilita, que capacita, é o Espírito que dá as palavras, é o Espírito que nos faz lembrar. Capítulo 14 do livro do quarto Evangelho, do Evangelho de João, do versículo 26, vai dizer assim, que o ministério do Espírito Santo é um só, nos fazer lembrar de todas as coisas que Jesus Cristo ensinou. Então, quem traz à nossa mente, ao nosso coração, as palavras de Jesus, é o Espírito Santo. Por isso não adianta querer sair fazendo coisas, dizendo coisas, pregando, anunciando, sem o Espírito Santo. É Ele que dá toda a orientação. Quando aqueles primeiros apóstolos começaram a pregar, vocês leem no livro de Atos, no capítulo 4, capítulo 5, que eles começaram a pregar e os judeus diziam assim, mas como é que pode? Esse pessoal aí, aqueles pescadores lá de Galileia, tão incultos, tão iletrados, essa gente que nem estudar estudou, e estão falando com essa desenvoltura, com essa capacidade, porque eles tinham o Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo vem sobre a vida de uma pessoa, é Ele que nos habilita a dizer aquilo que dizemos. E Paulo vai tão longe nisso aí, que no capítulo 12 de 1 Carta aos Coríntios, ele diz assim, ninguém vai dizer Senhor Jesus, se não for com auxílio do Espírito Santo. Até mesmo para chamar Jesus Cristo de Senhor, nós dizemos isso com auxílio do Espírito Santo. É Ele que faz isso na nossa vida. É Ele que nos habilita. Então Jesus está falando aqui da futura missão, a missão da igreja, o trabalho da igreja. Então ele está dizendo a ele, olha, eles esperem que essas coisas venham a acontecer. Esperem receber o poder do alto, para que vocês possam realizar a missão. E aí, dita essas palavras, estando eles ainda com os seus olhos fitos no céu, versículo 10, Jesus começa a subir e uma nuvem o encobriu, e aí aqueles discípulos ficaram ali, Jesus sendo assunto ao céu, e eles olhando, diz o livro de Atos, Jesus subindo, e aí se encobre nas nuvens, e eles continuaram olhando, fixo para cima, e ficaram ali. E o texto dá a entender o seguinte, que eles ficariam ali, eles não se moveriam daquela posição, eles haveriam de continuar ali, olhando para o alto, olhando para cima, né? Paralisados, estarrecidos. E aí então aparece dois varões vestidos de branco, se puseram no meio deles, e aí vem a pergunta, varões galileus, por que vocês estão olhando para as alturas? Por que vocês estão aí parados, olhando para o alto? É preciso fazer alguma coisa. Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, ele virá da forma como o viste subir. O que significa essa repreensão? A repreensão dos dois varões, a repreensão dos dois anjos,
a repreensão desses dois homens diante dos discípulos do Senhor. Significa que eles, aquela gente, representa a igreja de Cristo e ali naquele momento eles estavam parados, estagnados, ficaram olhando para o céu. E quando a gente fica olhando para o céu, meramente olhando para o céu, quando a gente fica olhando só para cima, nada acontece. A gente fica na nossa paralisia. Às vezes a gente gosta de estar em certos lugares. Eu me lembro sempre da transfiguração de Jesus, da cena da transfiguração, quando 3 dos mais próximos discípulos de Jesus vão ao monte, e Pedro, Tiago e João sobem o monte com Jesus, e aí Jesus se transfigura na presença deles, e aí eles ficam maravilhados, que eles têm ali uma visão de Elias, eles têm uma visão de Moisés, e eles ficam assim, achando muito bom estar naquele lugar, né? De repente, aquele cume do monte fica assim um lugar celestial, um lugar bom, Jesus está ali, eles estão ali, estão se sentindo bem. E aí vem a ideia de fazer uma tenda, e Pedro pretende fazer uma tendinha para cada um, ou seja, vamos ficar aqui. Às vezes as nossas igrejas, às vezes os nossos santuários, às vezes os nossos templos, não passa assim dessas tendinhas que a gente tenta construir, que a gente fica ali dentro delas e a gente não faz mais nada. Assim tá muito bom isso aqui. Isso aqui está um céu. A gente canta, a gente louva, a gente agradece, a gente diz coisas, a gente ouve palavras, a gente ouve testemunho, a gente cultua. Vamos ficar aqui. Está muito bom ficar aqui. Mas não é para isso, a missão não é essa. A missão é árdua. A missão é dura. A missão é anunciar o reino de Deus, pregar o reino de Deus, pregar Jesus Cristo como Senhor, anunciar a salvação que Jesus Cristo oferece, a salvação que é o próprio Jesus. Mas como vamos fazer isso? Não é dentro dos templos, é saindo para o mundo, é indo. Por isso, a grande comissão que foi lida aqui nessa noite. Quando nós lemos na leitura devocional, Mateus, capítulo 28, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Essa é a missão, essa é a grande comissão, essa é a grande ordem, esse é o ministério da igreja. Então não temos que ficar dentro dos templos, não temos que ficar nos cumes dos montes. Os anjos vêm, porque aqueles discípulos ficaram paralisados, e ficaram ali olhando, e ficaram assustados, e aí vem o anjo e diz: olha, por que vocês estão olhando para o alto? A nossa missão não é para cima, a nossa missão é para baixo. A nossa missão é com as pessoas que estão à nossa volta. A nossa missão é com gente, com pessoas carentes, com pessoas que sofrem, com pessoas que têm necessidades, com gente que desajustada, problemática, passando todo tipo de problema. Jesus diz assim para Pedro, para Tiago e para João: olha, vamos descer o monte. Vamos descer o monte e vamos lá no vale, porque no vale estão as pessoas que precisam realmente ouvir a palavra de Deus, precisam do testemunho. Então vamos descer, nada de ficar lá em cima. Essa era a mentalidade do judaísmo antigo, que dizia assim: eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, porque o Javé, o Deus dos antigos hebreus, ele dizia assim: o nosso Deus é o Deus dos montes. Javé é o Deus que está na montanha. E os filisteus que adoravam Baal diziam assim: o nosso Deus é o Deus das planícies.
Então Baal liderava na planície e Javé liderava no alto da montanha, no alto do monte. E aí, quando ia haver um conflito entre os filisteus e os hebreus, os antigos israelitas, aí dizia assim: nós vamos brigar onde? Israel dizia assim: vamos brigar lá em cima no monte, porque lá nós temos a proteção do nosso Deus. E aí os filisteus diziam assim: não, vamos brigar aqui embaixo, vamos brigar na planície, porque aqui Baal está aqui conosco. Isso era a mentalidade da época. Entretanto, o que a Bíblia nos diz? Que o nosso Deus é aquele que está em toda parte e em todo lugar. Ele está em toda a terra, não só no alto dos montes, mas no fundo dos vales. Como diz o salmista no Salmo 23, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. A presença do Senhor, no vale mais negro, no vale mais escuro, na vida mais difícil, no problema mais insolúvel, o Senhor está presente. Ele se faz presente na nossa caminhada, Ele se faz presente na nossa vida. Não precisa subir monte para encontrar com o Senhor, Ele está presente, aqui, ali, acolá. O Senhor é onipresente, o Senhor é onisciente, sabe a nossa mente, o Senhor é onipotente, Ele tem todo o poder. Atributos de Deus, esse é o Deus que nós servimos, de Abraão, de Isaque e de Jacó, mas o Deus que nós aprendemos a conhecer dessa maneira na mensagem de Jesus Cristo, na palavra de Jesus Cristo. Portanto, essa repreensão que vem a esses homens: parem de olhar para o alto, baixe os olhos. E ele está dizendo assim, em outras palavras para ele: gente, não tem que ficar parado aqui, vamos arregaçar as mangas e vamos sair para a luta, vamos sair para o trabalho. Esse Cristo que subiu, Ele vai voltar, mas não é para ficar esperando Ele voltar, é enquanto Ele não volta, e esse enquanto Ele não volta é o tempo que nós temos para cumprir a missão. É o tempo da partida e do regresso. A igreja está nesse entretempos. A igreja está aqui nessa época. A igreja está aí anunciando a sua missão agora, espalhada pelo mundo, em todos os lugares. O reino já veio, mas ele não teve ainda a sua concretização. Como diz Oscar Cullmann, um grande teólogo, nós estamos entre o já da vinda do reino e ainda não da sua complementação. Jesus Cristo inaugurou o reino com a sua vinda, e esse reino se consumará na sua volta. Enquanto isso, o que fazemos nós? Olhamos para o céu? Não. Trabalhamos, cumprimos os nossos ministérios. Ele deu a cada um e dá a cada um de nós um dom, ou seja, uma capacidade. É isso que nós chamamos de ministério. Para que um faça isso, outro aquilo, cada um faça alguma coisa, e assim a igreja vai trabalhando e nós vamos servindo. A igreja é uma comunidade de serviço para a comunidade, para a sociedade. Às vezes nos atrapalhamos com essas coisas e não fazemos aquilo que devíamos fazer. Às vezes gente de igreja se compromete com aquilo que não devia se comprometer, e pelas suas práticas equivocadas e falta de ética, ela perde a sua autoridade, e pessoas perdem a sua autoridade porque perderam a isenção. Precisamos de isenção. Para falar do reino de Deus, para falar das coisas de Deus, precisamos de isenção. E às vezes nos falta essa isenção.
porque pessoas se comprometem com aquilo que não devia se comprometer. E aí surge a corrupção, e aí surge a falta de ética, e aí surgem tantos problemas, e aí as pessoas dizem assim, não são crentes? São gente, pessoas de igreja, mas que perderam o referencial que é Jesus Cristo. É de lamentar. Por isso que nós, como igreja, a gente devia às vezes nos reunir para chorar e pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, porque devíamos fazer de um modo e fizemos de outro. Mas o nosso Deus em Jesus Cristo é aquele que quando nós clamamos, quando nós choramos, quando nós nos arrependemos, Ele é aquele que vem e nos perdoa, e nos restaura, e nos levanta, e nos ergue de novo. Esse é o nosso Deus. O Deus que nós servimos é o Deus da segunda oportunidade. É o Deus que tem misericórdia de nós. E é o Deus que nos ergue quando a gente clama. Por isso que Paulo diz assim, examine-se cada um, examine-se o homem a si mesmo. Não é só para tomar ceia, examine-se tudo na sua vida. Veja o que está de errado e peça perdão a Deus. E o nosso Deus é aquele que perdoa, é aquele que vem de encontro às nossas necessidades. Então ele diz, não fiquem aí parados. É tempo de deixar de olhar para o céu e olhar para a terra que está cheia de situações difíceis e que precisam da nossa atenção. Essa terra que Deus nos deu como lugar da nossa morada. Vamos olhar a nossa volta, olhar para o nosso bairro, olhar para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país e ver a calamidade, ver a necessidade que esse país tem. E reclamar e denunciar aquilo que está errado. Fazer como os antigos profetas hebreus, que na sua mensagem eles denunciavam o erro, denunciavam aquilo que precisava ser denunciado, fosse da ordem econômica, política, social ou religiosa, não importa. Mas eles denunciavam. Então a igreja de Jesus Cristo, ela precisa cumprir a sua missão. Então Jesus diz, parem de olhar para o alto e olhe para o chão, desçam para os vales e veja os milhões, milhares de pessoas famintas, necessitadas, injustiçadas, enfermas, gente com problema de todo tipo e de toda ordem e que precisam e carecem da graça e da misericórdia do Senhor Jesus. Então, esses dois varões alertam para o tempo da missão. Ele diz assim, Jesus foi assunto ao céu, agora preparem-se, vai começar a missão da igreja. Vai começar agora o tempo do nosso trabalho, do nosso labor. Portanto, é hora de se dedicar ao trabalho. É a hora da igreja. É a nossa vez. É o nosso tempo de exercer a vocação, o chamado, aquilo para o qual Ele nos destinou. E esse trabalho é árduo. Esse trabalho é difícil. Tem muita coisa para ser feita. Mas é preciso começar. Às vezes a gente tem tanta coisa para fazer que a gente se assusta, diz assim, como é que eu vou começar? A obra é grande, o trabalho é grande. E aí eu digo assim, faz aquele método cartesiano. Houve um pensador no século XVII chamado René Descartes, que ele disse assim, ó, sabe como é que você faz diante de um problema? Pega o problema enorme e você esquarteja ele, divide ele, e aí vai parte por parte. Pega aquele pouquinho, faz aquele, depois faça aquele outro. Não fica dizendo que o problema é grande demais. Começa aos poucos. Ou como diz lá na roça, né, come essa sopa aí pelas beiradas, que depois vai esfriando. Vai aos poucos, caminhando. E Deus vai nos ajudando, porque o Espírito Santo está presente com a igreja. Portanto, a missão é, que lemos, Mateus 28, vão, ide por todo mundo e preguem esse evangelho. Preguem a Cristo,
anuncia Cristo. E todo aquele que crê e for batizado, esse será salvo. É preciso abraçar essa fé. É preciso receber esse batismo com o Espírito Santo, para que possamos, de fato, fazer parte desse bendito povo de Deus que se chama Igreja do Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe, amados. Amém.